Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre XML e vamos ver na prática como gerar arquivos ou textos com estrutura XML e também como ler essas estruturas transformando elas em objeto. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, mesmo com a ascensão do JSON, o XML ainda é um formato muito utilizado para padronizar o envio ou recebimento de informações entre um sistema e outro. E a estrutura de um arquivo XML é constituída por nós, que são bem parecidos com as tags do HTML. E para o vídeo de hoje a gente vai precisar apenas de PHP instalado e a gente não vai criar nenhuma classe adicional, porque a gente vai usar apenas os recursos nativos do PHP para gerar e ler arquivos XML. Então, sem enrolar, vamos começar a implementação de hoje. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, galera, é criar um arquivo chamado gerar.xml, beleza? Gerar.xml.php e dentro dele a gente já vai abrir o PHP aqui, beleza? Aqui dentro, galera, a gente vai usar uma classe chamada DOM_document. Essa classe é nativa do PHP e ela está na extensão phpDOM. Caso essa classe não esteja ativa para você, basta instalar ou ativar a extensão phpDOM do seu PHP. E nossa primeira ação aqui, galera, é criar uma variável chamada DOM e a gente instanciar a classe DOM_document. Então vamos colocar aqui new DOM_document, beleza? E aqui a gente vai passar dois argumentos para esse nosso construtor aqui. O primeiro é a versão do XML que a gente vai utilizar, então eu vou colocar aqui 1.0, beleza? E o segundo argumento aqui é qual o encode desse nosso arquivo. Eu vou usar o UTF-8, então UTF-8, beleza? Então esse cara aqui já é a instância do nosso documento. A gente começou a criar o nosso XML. Eu vou colocar um comentário aqui, então, instância do documento, beleza? O nosso documento aqui do XML. E aqui, galera, já dá para a gente imprimir o nosso XML. Ele não tem nada dentro, mas só essa configuração aí da versão e do encode já dá para a gente imprimir o nosso XML. E para isso, galera, a gente vai usar um método aqui dessa DOM_document, que é o save.xml, beleza? Vamos colocar aqui, então, echo DOM save.xml, beleza? Esse cara aqui, ele vai mostrar pra gente, ele vai imprimir na tela, né, esse conteúdo XML, beleza? Porque aqui ele retorna o conteúdo XML e o echo aqui vai imprimir. Então eu vou colocar aqui, imprime o XML na tela. Beleza? Eu vou utilizar o terminal, mas se você quiser utilizar o navegador, também vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Então eu vou rodar aqui php gerar xml.php. Vamos ver? Olha aqui, galera, já imprimiu então a nossa versão do XML, que é 1.0, e o encode aqui, o UTF-8, que foi o que a gente configurou. E, galera, o XML ele é composto por nós, né, como eu falei no início do vídeo, então a gente precisa criar esses nós aqui dentro. E o primeiro nó que a gente vai utilizar aqui é o nó padrão de XML, que é o nó root, aquele nó raiz do nosso XML, beleza? Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de rootNode, beleza? Que vai ser o nosso nó raiz aí. E a gente vai usar a própria classe do DOM aqui para criar esse XML. Então aqui DOM, e a gente chama o método createElement, beleza? Esse cara aqui vai criar um elemento aí dentro do nosso XML, um nó realmente dentro desse nosso XML, e a gente passa para ele qual que é o nome desse nó. Eu vou dar o nome para ele de root, beleza? Então esse aqui é o nó root. Eu vou colocar aqui instância do nó root, que é o nosso nó raiz, o nó principal ali. Deixa eu colocar nó principal aqui. Nó principal do nosso XML, beleza? Esse cara aqui, ele não vai ter um conteúdo de texto, nem um número aqui dentro. Ele vai ser o nó que vai abrigar todos os outros nós dentro do nosso XML. Beleza? Se eu executar agora o print do nosso XML, ele ainda não vai aparecer. Ele ainda aparece somente a configuração. Por quê? Porque esse nó foi criado, mas ele não foi adicionado dentro do nosso XML. E para a gente adicionar, a gente usa a própria classe do DOM, então é DOM append child. E a gente passa aqui para ele qual que é o nó que a gente quer adicionar, que é o root node. Beleza? Então aqui a gente adicionou esse nó agora dentro do nosso XML. Vamos olhar agora o nosso print como está. Agora, galera, apareceu o nosso nó root que não tem conteúdo nenhum, porque a gente também não criou nada dentro dele. Então agora, para criar os outros nós, basta a gente colocar esse createElement e ficar adicionando dentro do nosso nó pai, né? Esse nó que vai abrigar esses outros nós internos aí do XML, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um conteúdo aqui dentro de root, vamos fazer uma instância de usuário, como se fossem os dados mesmo de usuário, vamos colocar ali nome, e-mail, um ID desse usuário, e a gente coloca dentro desse nó root aqui para a gente testar. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um nó de usuário. Beleza? Então aqui em cima eu vou criar um nó de usuário, vou colocar nó de usuário. Beleza? Então eu vou chamar de user node.
Beleza? E aqui eu vou colocar DOM create element e passo user. Beleza? Eu tenho aqui o nosso nó de usuário. Da mesma forma, se eu executo, ele ainda não aparece aqui. E aí, galera, eu quero colocar ele dentro desse root. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o append child nesse root também. Então, eu coloco root node, append child e passo user node. Beleza? Nesse momento, então, eu adiciono o user node dentro do root. Vamos olhar? Olha aqui, galera, já aparece aqui o root e o user e o root de novo aqui fechando. Só que reparem que ele está na mesma linha aqui, né? Ficou tudo na mesma linha aqui e ele vai imprimir todos os nossos campos, aí, os nossos nós, na mesma linha para a gente. E vai ficar um pouco ruim de ver aqui no nosso terminal. Né? E como que a gente pode resolver isso? Aqui dentro da classe DOM, a gente pode colocar para ele formatar a nossa saída, né, desse XML. E aí ele coloca ele estruturado e indentado para ficar bem bonito para a gente apresentar. E para fazer isso é muito simples, a gente pode alterar o valor de uma propriedade aqui da nossa classe DOM, que é DOM format output, e a gente passa igual a true. Beleza? Aqui eu vou colocar formata a saída do XML. Agora, se a gente olhar, ele vai estar com o XML estruturado. Vamos ver? Olha aqui que legal, como ficou mais fácil de ver, né? Agora tem o nó root aqui fora e o user está aqui dentro. E agora a gente vai colocar conteúdo nesse user também. Vamos passar um ID, vamos passar um nome e um e-mail aqui, para ficar bem legal da gente aplicar aqui dentro, beleza? Então aqui, galera, o que a gente vai fazer? Antes do nosso user node aqui, a gente vai criar os nós que vão estar dentro dele, né? Então a gente vai criar um nó aí de ID. Eu vou colocar aqui nó de ID do usuário. Beleza? Então aqui eu vou colocar id node e eu vou colocar DOM create element id. Beleza? E aí esse id a gente passa para dentro do user. Então user node append child id node. Beleza? Adicionamos o ID aqui e da mesma forma que o root, ele aparece aqui dentro. Só que a gente não passou conteúdo, a gente não colocou qual que é o ID do usuário, né? Só tem aqui um nó. E como que a gente faz para criar um valor dentro desse ID, né? Para passar um valor para dentro do nosso nó? Para isso, galera, a gente vai criar um elemento que é um elemento um pouquinho diferente, que é um elemento de texto, onde a gente pode passar um conteúdo para ele. E a gente coloca este elemento de texto, esse conteúdo, dentro do nosso nó que deve receber essa informação. Então, para isso, galera, eu vou criar aqui, antes do nosso id node, eu vou colocar aqui id node value, beleza? E aqui dentro eu vou criar DOM create text node, beleza? Então, create text node e a gente passa qual que é o valor. Então, aqui eu vou colocar o valor 10, por exemplo, que é o nosso id 10, beleza? E aí, dentro do id node, a gente passa esse conteúdo. Então, id node append child e a gente passa id node value, beleza? Vamos testar agora, vamos ver se vai funcionar. Agora, galera, já temos aqui o nosso ID 10. Olha aqui que legal, já tem o conteúdo aqui. E agora, se a gente quiser passar um nome, um e-mail, a gente também consegue, beleza? Então, vamos colocar aqui o e-mail do usuário. Vou copiar esse nosso ID Node Value aqui, para a gente não digitar tudo de novo. Aqui eu vou colocar nó de e-mail do usuário. Beleza? Aqui eu vou colocar e-mail Node Value e e-mail Node. E a gente copia aqui. Beleza? E aí eu copio aqui também. Então aqui eu tenho agora variáveis de e-mail, né? E aí o que eu preciso fazer é trocar esse nome aqui do elemento. Eu vou colocar esse nome de elemento aqui de e-mail. Beleza? Então tem e-mail aqui. E qual que é o valor desse nosso campo? A gente pode passar aqui teste@teste.com.br. Beleza? Nós temos aqui o nosso nó de e-mail. E para adicionar, basta a gente adicionar dentro do nosso usuário. Então vou duplicar essa linha aqui também do append. E aí eu passo aqui o e-mail node aqui dentro desse nosso append. Vamos dar uma olhada aqui se ele criou então. Vamos executar. Olha, galera, já deu certo aqui, apareceu o ID e o e-mail também. Olha que legal, já ficou os dois aqui. Deixa eu subir um pouquinho o nosso terminal aqui, só para mostrar o XML completo. Então, esses dois campos já estão aqui. E agora a gente vai colocar o nome do nosso usuário, né? Então, aqui eu vou copiar esse nosso e-mail aqui e eu vou colocar o nó de nome desse usuário. Então, aqui, nó de nome do usuário, beleza? E aqui eu passo name node value. Name node value e aqui eu passo name node nesse cara aqui. Então, name node nesse cara e aqui eu copio para esse último aqui. Então, estou com o nós de nome em todas essas linhas e aqui eu preciso colocar o nosso nome, então vou colocar name aqui, beleza? E o nome do nosso usuário vai ser teste, beleza? Esse é o nome do nosso usuário. Se a gente olhar então agora o nosso XML, ele não vai aparecer ainda porque eu não coloquei ele aqui, então estou duplicando o user node aqui, append child.
Então eu coloco o name aqui dentro, então tem ID, e-mail e nome sendo implementados dentro do nosso XML. Vamos ver? Olha aqui, ID, e-mail e nome implementados aqui dentro. E galera, quando a gente está falando de campos de texto, né, como um nome, por exemplo, ele pode receber caracteres especiais, como cedilha, acento, e um campo de texto padrão dentro do XML, ele pode ser quebrado por caracteres especiais. E para isso tem um outro tipo de nó, que é o CData, e dá para a gente criar aqui. Então, o campo de nome, como pode receber um acento, por exemplo, em João aqui, João Teste, ele recebe um acento aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente troca esse método aqui. Então, ao invés de create text node, a gente coloca create cdata section. Beleza? Create cdata section. E ele vai criar para a gente esse nó em cdata. Vamos criar aqui. Olha aqui, cdata João Teste. Ficou muito legal e muito fácil da gente implementar também. Então aqui a gente já criou uma estrutura completa de XML e com isso a gente já conseguiu imprimir na tela esse conteúdo do XML ou até retornar para uma variável, por exemplo, aqui XML recebe esse conteúdo, né? Então se a gente der um echo agora em XML, a gente vai ter o mesmo retorno. Então se você precisar de um retorno XML para uma variável, basta usar esse método saveXML aqui, beleza? E caso você precise do conteúdo do XML aqui não em uma variável, mas sim em um arquivo, né, que você salve um arquivo aqui, a classe DonDocument também tem um método aí para ajudar a gente nesse ponto de salvar um arquivo, beleza? Eu vou comentar essas duas linhas aqui, só para a gente não perder esse exemplo. E aqui embaixo, galera, a gente vai colocar aqui um comentário chamado salva o conteúdo em um arquivo. Beleza? Nós temos aqui o save desse XML em um arquivo e para isso a gente chama a classe DOM de novo, na instância DOM aqui, e a gente pode passar apenas save para ele e qual que é o nome do arquivo. Então aqui eu vou colocar o arquivo chamado arquivo.xml. Claro que aqui estou na mesma pasta, né, nessa pasta atual, mas se você quiser definir um caminho, por exemplo, você pode colocar aqui dir aqui em uma pasta, por exemplo, XMLs e aí o arquivo, beleza? Eu vou salvar nessa primeira pasta aqui, nessa pasta que eu estou, na verdade, aqui dentro, beleza? Então ele já vai salvar nessa mesma pasta que eu estou. Então vamos executar. Vou colocar aqui php gerar XML. Aqui ele finalizou e ele criou aqui para a gente o arquivo XML com o conteúdo do nosso XML que a gente implementou. Então, dessa forma, a gente já aprendeu a criar o XML, imprimir na tela e também a salvar o arquivo. E agora o que falta é a gente ler esse XML, ler o arquivo e também ler esse conteúdo, transformando ele em um objeto, porque se você estiver conectando em um serviço que retorne XML, você precisa entender essa informação, precisa parsear essa informação para poder utilizá-la. Então, vamos criar aqui um novo arquivo na nossa raiz do projeto aqui chamado ler.xml, beleza? Então, ler.xml.php. E aqui, galera, nesse ler.xml, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso PHP aqui dentro, né? Então, PHP aqui. E aqui, galera, a gente vai criar uma variável para guardar o conteúdo desse nosso XML para a gente fazer o primeiro módulo de leitura, que é com base em uma string, beleza? Então, eu vou chamar aqui um comentário de string XML, beleza? E aqui dentro eu vou colocar uma variável chamada string mesmo, beleza? Aqui eu vou copiar o conteúdo do nosso arquivo XML, deixa eu copiar aqui, beleza? E aqui dentro a gente vai utilizar uma classe do PHP chamada SimpleXML, que ela vai nos auxiliar nessa leitura, beleza? Então aqui eu vou colocar carrega o XML com base em uma string. Beleza? E para isso eu vou criar uma variável chamada XML, que vai receber o método SimpleXML_load_string. Então, SimpleXML_load_string e a gente passa a string para ele, que é a nossa variável string aqui. Beleza? Nesse momento ele vai carregar esse nosso arquivo aqui, esse nosso conteúdo XML dentro de um objeto. Beleza? Então, aqui dentro do nosso XML eu vou dar um debug nesse XML aqui para a gente olhar. Beleza? E vou executar, então, php ler.xml.php. Eu vou executar, deixa eu abrir mais o terminal aqui. Olha que legal, galera, tem o nó user, tem o ID, e tem o name, e tem aqui o nosso e-mail, na verdade. Tem o e-mail e o name aqui pra gente. Então, esses três carinhas já estão aqui, e esse cara do name, por ele ser um CData, ele é um objeto aqui do SimpleXML, mas se a gente ler ele como string, se a gente chamar ele diretamente como string, ele vai aparecer o conteúdo pra gente. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em tela, aqui, dados do XML, e a gente vai imprimir aqui, galera. Então, eu vou colocar aqui, echo, o nosso ID, então vou colocar aqui ID, dois pontos, e coloco XML user ID. Beleza? Tem aqui o nosso XML user ID, e eu vou colocar um /n aqui para quebrar a linha.
tá? Então eu vou colocar um /n porque eu estou no terminal. Se você tiver no navegador, pode colocar o br aí para quebrar a linha, beleza? Vou duplicar essa linha aqui do nosso echo, beleza? Então vai ser id, vou colocar o nome aqui, né? Então é user name, na verdade, e aqui o nosso e-mail, beleza? Eu vou colocar o e-mail aqui também, user e-mail. Beleza? Vamos ver como que ficou esse nosso print, vou executar. ID 10, nome João Teste, e-mail teste@teste.com.br. Então, esse conteúdo aqui foi lido. Se a gente trocar esse conteúdo aqui, ó, troquei o e-mail ali, ele já troca aqui pra gente. Então, é sinal que esse XML está sendo carregado corretamente. E aqui a gente fez o carregamento com uma string. Dá pra gente fazer também diretamente com o arquivo e fica muito mais simples também. Então, deixa eu comentar esses caras aqui. Vou comentar somente esse XML aqui, só pra gente não ter nenhuma sujeira aqui carregando o XML pra gente, beleza? E aqui eu vou colocar carrega o XML com base em um arquivo, beleza? Então, carrega o XML com base em um arquivo. Vou criar a variável XML novamente aqui e a gente vai chamar a simple XML de novo. Vai ser simple XML underline load underline file. E aí, basta a gente passar qualquer arquivo. Então, aqui eu vou passar o dir, que é o diretório atual, barra arquivo.xml, beleza? Vamos dar uma olhada aqui se ele vai printar para a gente esse conteúdo. Vamos ver. Deu certo aqui. Vou apagar essa variável string aqui só para a gente não ter nenhuma dúvida aí que esse cara está funcionando. Então vamos ver de novo. Deu certo. E eu vou alterar esse arquivo XML aqui. Vamos trocar o nome dele aqui. Vamos passar aqui qualquer valor aqui no nosso teste. Vamos trocar aqui também o nome. E o ID vai ser 20 agora. Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Então olha que legal. ID 20, nome João e o nosso e-mail aqui alterado conforme o nosso arquivo XML. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, já deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. E galera, tem um montão de novidades vindo por aí. E uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho para vocês. Então segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.